agora, começando a nossa transmissão ao vivo, também aqui na nossa casa. Sempre muita alegria a gente poder ter voltado para o presencial, né? Podermos estar aqui juntos mesmo, ainda que o virtual tenha sido um companheiro nesses tempos todos. A gente tem encorajado as pessoas a realmente voltarem ao presencial, pela alegria de estarmos aqui juntos e pela possibilidade de que o passe seja administrado presencialmente. Aqueles que não podem continuam no virtual. Vamos começar então. Em primeiro lugar, a gente tem alguns recados que são recados referentes ao curso básico de Espiritismo, recém-iniciado, ainda é possível entrar no curso. Tem uma vantagem nessa turma que começou agora há pouco tempo, que é o fato que é à tarde, que é uma possibilidade para alguns, né? Uma possibilidade melhor, das 14 às 15h30. São alguns meses para o básico, mas é um grande convite para um início num mergulho muito importante para nós espíritas em conhecimento, formação, autoconhecimento. Então é um convite que a gente faz assim, quem já passou por isso sabe a relevância que é e a transformação que é a possibilidade do curso. É uma transformação mesmo. No começo assim, a gente sempre brincava na pergunta, quanto tempo vai levar o curso? E a dirigente dizia assim, calma, não se preocupa com isso, porque depois que a gente entra, a gente não sai mais da casa, felizmente, né? Pela transformação que é na nossa vida. E segundo, a evangelização infantil aos sábados de manhã também, para quem tem as crianças, acompanhadas dos pais, né? Os pais têm também um aprendizado e as crianças têm essa oportunidade. Então vamos lá, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Vamos começar com a nossa elevação, que é uma oportunidade de nós nos conectarmos para essa preleção de hoje, para esse trabalho, para a oportunidade de um tratamento espiritual que começa por essa preleção e segue para o passe. Vamos agradecer por estarmos aqui, certamente fomos ajudados pelo nosso anjo que nos acompanha desde o nosso primeiro dia, que está conosco, que nos traz pela mão. Nós nos sentimos na presença desse anjo querido, companheiro, e com ele nós vamos até Maria. A Maria pedimos que nos envolva com seu manto de proteção. Nos sentimos no colo da nossa mãe querida. E com Maria nós vamos até Jesus, nosso grande exemplo de amor, nosso grande exemplo de abnegação em vida. E a Jesus pedimos então que nos leve até o Pai. Frente ao Pai, nós nos ajoelhamos em espírito e fazemos a prece que nos foi ensinada por seu Filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, começando a preleção de hoje, o tema proposto para a nossa conversa é Casamento é Amor, o papel dos parceiros, razão e sentimento. E a referência para a leitura nas obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens 1 a 5, Livro dos Espíritos, pergunta 695.
Muito interessante, quem conseguir pegar o Evangelho depois e de fato fazer essa leitura aqui, ó, 22, 1 a 5. A gente vai aos poucos lendo e relendo o Evangelho, que é muito bom, e também evolui um pouco mais, reflete sobre aquilo que é proposto para hoje. Muito importante para começo, né, para saída dessa conversa, primeiro a gente falar, quando fala casamento, é amor. Casamento a gente está falando de união de duas almas. União de dois parceiros, de duas pessoas que resolvem ficar juntos, permanecer juntos, pouco importa, né, de que união nós possamos falar, são duas pessoas que resolvem ficar juntas. E até essa palavra resolvem é interessante porque a gente, quando fala de casamento, assim, a gente está aqui numa sala que tem pessoas adultas, né? A gente já passou um pouco, alguns mais, outros menos, já passamos por alguma situação desafiadora em termos de relacionamento. E a gente sabe que lá de pequenos nós ouvíamos aquela história do conto bonito, em que duas pessoas se conhecem, em geral um tem um cavalo, a outra pessoa tem um vestido muito bonito, esvoaçante, e eles se encontram e se unem, e suas famílias em algum momento os abençoam, então eles têm a oportunidade de passar uma vida inteira felizes para sempre. Quer dizer, em geral o livro acaba nesse momento, a gente fica sem saber o que vem depois, quando tem um monte de boleto, acho que não tinha boleto ainda nessa época, né? Era um cobrador que vinha na porta, quando não tinha sem a história dos filhos, sem os desafios de um que pensa de um jeito, o outro pensa do outro, um foi criado numa realidade, o outro foi criado em outra. E muitas vezes a nossa dificuldade mesmo em entender que amor é aprendizado, é vontade, né? Essa vontade de resolvermos ficar juntos. Aquilo que a gente fala assim, né? Um dia conheceu, um dia idealizou uma parceria e aí é tão difícil pra gente manter isso de segunda a segunda, né? Segunda quando a gente acorda, a cabeça cheia de coisa e tem ali alguém e muitas vezes até assim, muitas vezes é o nosso grande parceiro para troca, para evolução, para aprendizado, e outras vezes assim é tão difícil estar junto e conseguir de fato que essa troca seja algo proveitoso. E a gente que tem uma visão espírita, a gente sabe que a gente vem para evoluir, não vem para ser tudo fácil, né? Fosse tudo fácil, a gente nem vinha aqui, ninguém chegava. Em geral falam que todo mundo chega na casa espírita ou pelo amor ou pela dor, né? A maior parte chega de fato pela dor. Então a gente já sabe, né? Espírita já meio que sabe, em algum momento isso aí vai dar problema. A gente já sabe, começou legal, mas em algum momento isso pode me trazer alguma questão. Por quê? Porque de fato a proposta dessa nossa existência encarnados na nossa vida é que a gente tenha aprendizado. E para ter aprendizado, nem sempre vai ser tão fácil, nem sempre vai ser assim tão tranquilo como a gente poderia pensar em um primeiro momento. E aí, eu tinha até um roteiro aqui para a gente falar hoje, mas eu ouvi a preleção da nossa colega no domingo. E eu pensei, não tem jeito, eu preciso começar falando disso. A gente fala tanto em caridade, né, na casa espírita, a gente fala tanto em caridade, em ajudar, em trabalhar, nessa questão de que o grande ponto do espiritismo, então, além dessa questão da evolução, é o trabalho no sentido de que é das obras, né, que a gente faz de fato uma evolução. E aí a gente em casa tantas vezes assim, é tão descuidado, né, na relação, é tão assim, será que eu consigo olhar para o outro e pensar assim, talvez ele esteja num dia mais difícil que o meu, talvez aquilo que ele aprendeu desde pequeno, porque os pais se separaram, porque sei lá o que viveram, ou porque, será que de fato eu estou olhando para ele
com esse olhar de amor, que é uma proposta espírita, e é uma proposta, gente, assim, não é porque é espírita que eu vou precisar, então, é porque simplesmente não tem um outro jeito. Sabendo dessa questão de que não é como nos livros, não é tudo perfeito, não tem um outro jeito que não seja, em algum momento, parar e resolver olhar o outro e suas questões com amor. Se eu decido ficar, não porque eu sou obrigado a ficar, não porque, se a gente falou em casamento, falou casamento, tá escrito casamento, mas eu já comecei falando que não tem que ser casado, né? Mas se em algum momento eu penso no casamento com essa vontade de permanecer, enquanto eu tô junto, eu vou buscar esse melhor. Quando que o casamento, para nós, não é algo essencial e não é esse para sempre, no sentido de ficar preso. No momento que, olha só, casamento é amor. Se não tem mais amor, então existe uma autorização para que de fato aquilo não permaneça mais como um elo. Então a gente tem que pensar nessa questão de caridade, de permanecer junto, de amor, de doação, de olhar afetuoso para o outro, de fato quando faz sentido para os dois. Se passa a não fazer sentido para os dois, pode então ser que aquela união não faça mais sentido. Então eu não me coloco numa posição que eu sou obrigado a aceitar de tudo, mas muitas vezes que eu sei que aceitar muitas coisas é um ato de amor, porque eu sei que para evoluir e para construir a gente precisa algumas vezes ter ajustes e ter encaixes. Então o que essa colega falou no domingo, que eu achei muito profundo, foi essa questão de trazer a caridade também para dentro de casa, né? Não só olhar alguém na rua, claro que a gente tem essa compaixão, esse olhar quando a gente vê alguém na rua, quando a gente vê alguém em uma situação difícil, mas muitas vezes meu companheiro que teve um dia difícil, ele também precisa de um olhar amoroso, não é simplesmente, você já é adulto, você tem que saber como são as coisas. Principalmente porque quando a gente chega em casa, é o momento que a gente espera mais acolhimento, não é? É o momento que a gente espera mais acolhimento e muitas vezes, né, não é só com o marido, pode ser com o filho, pode ser com mãe, pode ser com o pai. Então, é trazer essa questão da caridade para dentro de casa e eu acho importante isso para a base daquilo que a gente está conversando, hoje. Essa questão de que a gente não deve pensar que a vida é sofrimento, então eu aceito qualquer coisa. Eu não aceito qualquer coisa. A gente transforma, tem que buscar transformar a realidade que a gente vive. Se não é bom mais, eu não estou preso àquele relacionamento, mas tudo que eu puder fazer para uma transformação é muito importante, seja em questão de evolução, mas seja então em questão de trazer amor para o outro. E aí eu achei assim muito válido a gente falar, todo mundo conhece aquela passagem de Coríntios 13, de 4 a 7, em que Deus fala sobre o amor puro e que eu acho que também se aplica muito ao casal. Eu vou precisar ler e aí a gente vai falar um pouquinho de cada trecho. Vou ler porque para a gente lembrar que muito do que a gente precisa para encarar os nossos dias está no Evangelho, né? Está nas revistas, está nas redes sociais, está em muitos lugares, está numa terapia, mas também está no Evangelho. De fato, a gente encontra em Provérbios, na própria leitura do Evangelho, a gente encontra ensinamentos muito profundos. Então, essa passagem de Coríntios é muito profunda mesmo. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De novo, se a gente trouxer isso para a realidade das nossas vidas, e aqui não é uma coisa para a gente só pensar em tese, a gente falou de paciência, da questão da inveja. Quantas vezes assim a gente não, né?
se conheceu mais cedo, e aí conforme os anos vão passando, um está deslanchando muito, o outro sente que está mais parado. Às vezes eu brinquei até porque eu estou fazendo home office, e aí um dia desse meu marido ficou em casa, e aí ele falou alguma coisa assim das minhas reuniões, e aí eu brinquei com ele e falei: você sai, eu tô sentada aqui sem fazer nada, você volta, eu tô sentada sem fazer nada, você ficou com a ideia de que eu não faço nada. Né? Por quê? Porque de fato a gente tem vidas muito corridas e cada um tá na sua realidade de vida, e aí muitas vezes até é difícil a gente conseguir ver como é o dia do outro. Não maltrata, se a gente pensar assim, vamos usar palavras boas, vamos numa discussão, pelo mais que eu esteja muito chateado, profundamente assim, incomodado com aquilo, mas se eu procurar só usar palavras boas, ou pelo menos usar as mais leves que eu conseguir naquele momento, concorda que eu deixo de fazer ali um risquinho no coração, aqueles risquinhos que vão ficando e que são tão profundos, né? Não se alegra com injustiça, se alegra com a verdade, né? Ter a verdade na base da união. Acreditar, esperar e suportar no sentido de fato, aquilo que é amor, eu vou buscar fazer da minha melhor maneira. Quem aqui já leu os romances espíritas? Obrigada. Quem aqui já leu os romances espíritas sabe que muitos dos romances espíritas são histórias, né, que há muitos anos eles viveram, eles tiveram uma questão e aí eles carregam isso para sempre. Tem muita história mesmo que vem, que a gente vive de outras coisas, de outros momentos e de outras questões assim que ficaram mal resolvidas. Então, eu acho que vale a gente assim olhar com essa generosidade para que a gente estabeleça os melhores vínculos e que a gente de fato aproveite esse presente que a gente recebeu, que é essa encarnação, né? Essa vida, a gente recebeu como presente, ela é bem pequenininha perto de tudo que a gente vai viver, mas ela é uma oportunidade para que a gente possa realmente evoluir e deixar um pouquinho do nosso melhor para aqueles que convivem com a gente. O casamento vem no meio desse aprendizado todo. Bom, essa era aí a mensagem que eu procurei passar hoje. Essa mensagem foi escolhida pela Aliança, né, para a data de hoje. Agora nós vamos fazer as nossas vibrações finais e depois quem está aqui presencialmente recebe o passe e aqueles que estão em casa também permanecem em pensamento, permanecem em oração para receberem esse passe de maneira virtual. E agora então é o momento que nós colocamos os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Nós unimos esses pensamentos e sentimentos, inclusive nossos aqui nessa sala e daqueles que estão conectados. E nós distribuímos esses pensamentos e sentimentos pelo nosso planeta, pelo nosso país, para os nossos governantes, dirigentes, para aqueles que decidem, para aquelas pessoas que estão nas ruas, nos hospitais, que mesmo em suas casas sentem medo, se sentem sozinhas. Essas pessoas que precisam receber um carinho, boas vibrações. Vamos vibrar para que a melhor ajuda chegue a todos aqueles que necessitam, seja essas vibrações e mesmo ajuda material. Vamos vibrar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, nossos amigos, por aqueles que sabemos que precisam dessas vibrações e por aqueles que não sabemos, mas que precisam muito dessas vibrações. E finalmente vibramos por nós e pela nossa reforma íntima, pela nossa evolução como almas encarnadas. Graças a Deus.